A sua realidade financeira hoje é resultado das decisões que você tomou nos últimos 5, 10 anos. Se você parar para pensar nisso e se perguntar sobre essas decisões, que sensação isso te traz, né? Eu confesso que eu fiz essa análise e, assim, é um misto de sentimentos. É claro que a gente pensa principalmente nas coisas que nós poderíamos ter feito, mas também nas que nós fizemos aí, nas decisões que nós tomamos. Afinal de contas, quando a gente deixa de escolher, deixa de agir, isso também é uma decisão. E é por isso que nós vamos falar sobre as decisões que transformam a nossa vida financeira nesse vídeo. Se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Prosperar Sem Segredo. Meu nome é Lorena Leite, seja muito bem-vindo aqui. Então, se você quer construir patrimônio a longo prazo, ter hábitos financeiros melhores, sair de um contexto de dívidas para uma organização financeira que te dá mais paz, já se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos como esse e também já deixa o like, que é muito importante para mim, e você vai ter acesso a mais conteúdos como esse em breve. Bom, a grande realidade é que nós somos imediatistas, né? A gente quer ali plantar uma sementinha, ver a árvore crescer no outro dia e já colher os frutos dela, mas a gente sabe que a maioria das coisas levam tempo, principalmente no que se referem às finanças, né? Em tempos em que muita gente fala em ganhar dinheiro da noite pro dia, ganhar dinheiro rápido, a gente sabe que essa não é a regra e que no final das contas o que a gente faz ali no dia a dia, a construção dos nossos hábitos é que vão transformar o nosso contexto financeiro para o bem ou para o mal, infelizmente. A primeira decisão que eu diria que é muito importante para mudar o seu contexto financeiro é ter uma conversa séria consigo mesmo sobre o seu contexto atual, né? Você fazer uma análise de forma fria. Às vezes a gente fica frustrado pensando, será que eu estou fazendo tudo que eu posso? Por que as coisas estão sempre dando errado? Mas a gente não faz uma análise fria de como é o nosso posicionamento, né? De como são os nossos hábitos. A gente acaba sustentando uma vida que não condiz com a nossa renda, que não condiz com o nosso objetivo, e aí no curto prazo, né, algumas coisas se resolvem, mas outras vão sendo deixadas de lado. E aí que gera essa frustração, essa limitação, né, de entender se realmente tem sido feito tudo que precisava, né? Então, assim, tenha essa conversa consigo mesmo, faça uma análise fria aí do que você fez nos últimos anos, né? Se você parar para pensar e calcular como foi a entrada de dinheiro, a renda que você teve ao longo desse tempo e o que você fez de fato com ela, eu tenho certeza que isso já vai te dar mais clareza do seu posicionamento e das decisões que você tomou. E se você já é casado, por exemplo, né, acho que vale muito a pena você ter essa conversa com o seu parceiro, com a sua parceira, justamente para vocês entenderem, né, se vocês estão seguindo a mesma linha. Eu acredito que isso é muito importante, não só pelo casamento em si, mas também pensando nos objetivos que vocês têm, né, também como pessoa e também no objetivo do outro, que eu acredito que é uma construção diária. E falando em construção diária, a segunda decisão mais importante é você aprender a falar não para algumas coisas do presente, para você dizer sim para o seu futuro. Eu gosto muito da ideia de você se apegar principalmente a um desejo do que uma obrigação, né? Muitas vezes a gente é movido pela obrigação e não consegue sustentar aquela disciplina. Por exemplo, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que economizar, eu tenho que guardar dinheiro porque eu tenho que guardar porque é importante ou porque as pessoas dizem que é importante. Se você substitui essa ideia de obrigação para algo que você realmente quer, que você tem desejo, isso vira uma chave de motivação mesmo, que vai fazer você caminhar mais em direção a esse futuro, a esse posicionamento, e depois esse hábito fica muito mais natural. Se você já fica com a mente assim, eu vou juntar dinheiro porque eu quero ter um futuro mais tranquilo, porque eu quero ter uma reserva financeira para ficar em paz, porque se eu tiver mais dinheiro, se eu tiver dinheiro guardado, eu não preciso aceitar qualquer proposta, não preciso ficar desesperado. Se tiver algum imprevisto, eu tenho ao que recorrer sem precisar pegar um empréstimo, por exemplo. A partir do momento que você muda, parece muito simples, mas a ideia de você mudar isso para estar fazendo algo que você realmente quer e não porque você é obrigado, faz toda a diferença. É algo que parece simples, mas que mudou muito na minha forma de lidar com o dinheiro, principalmente em relação a guardar dinheiro. Eu era uma pessoa que ganhava bem, já tive bons trabalhos, enfim, várias oportunidades em que eu ganhava bem, mas que eu também gastava tudo e não tinha esse hábito de guardar, achava que eu tinha tempo ou que eu precisaria ganhar mais para finalmente guardar, mas a gente sabe que não tem nada a ver com isso, é uma escolha, uma construção diária que a gente precisa fazer e que faz todo sentido. A partir do momento quando você fala, eu quero juntar dinheiro, eu quero guardar dinheiro, você passa a se ver como um investidor, você passa a se ver como uma pessoa mais responsável, uma pessoa que está plantando para colher no futuro, e isso faz muito bem.
A terceira decisão é você ter organização e clareza sobre a vida financeira. A maioria das pessoas acha que tem controle, que sabe qual é o seu custo de vida, mas isso fica muito no campo das ideias, uma margem de quanto gasta, e no final das contas, quando a pessoa vai ali fazer as contas direitinho, né, analisar os números, acaba vendo que subestimou esse custo de vida e subestimou essa organização. Quando você faz uma organização de forma mais clara, sistemática, não tem jeito, isso aí tem que ser algo metódico mesmo, porque senão a gente vai abandonar, porque não é uma coisa muito agradável, principalmente no início, quando a gente não tem esse nível de organização e que a situação geralmente está mais difícil, né, mais tensa ali financeiramente, é desagradável, então a gente tem a tendência a repelir isso, a afastar isso e até ignorar esse problema. Então se a gente ignora é como se ele nem existisse. Então tenha essa frieza de se organizar financeiramente, de analisar os números e de construir isso como um hábito também, para alimentar esse sistema aí, mesmo que seja um caderninho, alimentar para você fazer essa análise de forma diária ou semanal. Eu recomendaria semanal. Se for diário, melhor ainda, mas pelo menos semanal para você não passar tanto tempo sem analisar isso e também ver quais são as suas atitudes, as escolhas que você está fazendo. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a fazer isso, você vai pensar duas vezes antes de tomar algumas decisões que antes seriam por impulso. A quarta decisão mais importante que vai transformar sua vida financeira é investir em conhecimento. Eu fui uma pessoa que toda a minha vida gostava muito de estudar, já falei aqui, né? Era aquela aluninha dedicada e tudo mais, e naturalmente organizada. Mas eu percebi, né, durante a minha vida adulta, que as minhas finanças não eram tão organizadas quanto eu era em relação a outras coisas e que me faltava conhecimento básico em relação a isso. De educação financeira, que não é uma coisa que a gente é muito incentivado, mas era um assunto que talvez não me atraía tanto e que precisou ali ter algumas experiências para que eu me dedicasse a investir em conhecimento. E aí eu não estou falando só de comprar cursos, existem excelentes opções para isso, mas você pode inclusive buscar conhecimento aqui no YouTube e avançando isso para cursos mais complexos, mais aprimorados, ou um curso mais simples que vai te levar à organização financeira de forma mais prática, sem pensar em uma planilha, sem pensar em algo que talvez você já tenha tentado e não conseguiu. Inclusive, eu quero deixar aqui a indicação do nosso treinamento Prosperidade Sem Segredo, que é justamente voltado para você que quer se organizar financeiramente e construir um plano prático de construção de patrimônio no longo prazo, mudar esse contexto aí de dívidas, de desorganização financeira, para um contexto onde você tem mais clareza, você tem um plano que funciona e você passa a ser ali um investidor no seu longo prazo, um investidor no futuro. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber um pouco mais. E a quinta decisão é você começar a investir mesmo sendo pouco. Eu falei aqui que eu tive a oportunidade de ter bons trabalhos, bons salários, uma renda boa e que eu não tinha o hábito de investir pensando que eu precisaria melhorar essa renda, né? Ganhar mais. Mas por que isso acontecia? Porque à medida que eu ia tendo avanços na minha vida financeira, na minha vida profissional, se o meu custo de vida era X e aumentava o meu salário, o meu custo de vida passava a ser X mais 2. Então, assim, sempre acompanhando essa evolução profissional, o meu padrão de vida também acabava aumentando. E é aí que a gente acaba pecando, né? O brasileiro médio. Por isso que nunca sobra. Então, quando você escolhe investir, você toma uma decisão de investir, você separa uma parte primeiro para investir. E aí eu não estou falando de investimentos complexos, mas sim começar poupando, coloca o seu dinheiro ali numa renda fixa, no seu banco digital, você vai ter um rendimento, você vai criando esse hábito, mesmo que seja pouco. E à medida que você vai vendo ali mais resultados, você vai aumentando, vai se organizando para aumentar essa porção de investimento todos os meses. Começa com 10%, depois aumenta para 20% e você vai criando ali um hábito mesmo de investir todos os meses. A maioria das pessoas pensa que precisa ganhar mais para isso, que só quem tem muito dinheiro vai ganhar com investimento, mas é aí que a gente acaba se enganando, porque isso não vai acontecer se a gente não começar com pouco, não começar com a atitude e essa construção de hábitos. Então, se você tem um contexto de vida, eu posso reservar R$ 50 por mês durante 3 meses até eu me organizar. Comece com 50, depois vai aumentando. Esse mês tá mais difícil. Enfim, não deixe de colocar. Invista primeiro, separou o dinheiro do investimento, é com o resto que você vai se organizar, é com o restante que você vai encaixar mesmo o seu estilo de vida, porque a gente sabe que se for para investir o que sobrar, a gente não vai fazer isso. A partir do momento que você começa a fazer essa reserva, poupar dinheiro, você já começa a se ver como um investidor. Ninguém precisa saber quanto que tem aí na sua conta de investimentos, mas você já assume essa postura de investidor, de estar cuidando do seu futuro, de não estar deixando isso aí um barco à deriva mesmo, ao acaso, e isso faz toda a diferença no seu plano, toda a diferença na transformação de vida financeira. Veja bem, são 5 decisões que são
simples no conceito e que não exigem grandes movimentos, mas principalmente uma construção mental, né? Você pode começar ali dando um primeiro passo, aprenda a falar não, aprenda a investir no seu futuro, se organize, compre lá um caderninho. São movimentos que não vão exigir tanta coisa e tanto investimento, por exemplo, mas sim o seu tempo, que é algo que vai te recompensar lá na frente. Eu quis compartilhar aqui, inclusive, algumas das medidas que eu tomei e eu gostaria muito de saber o que você fez e o que você acha que pode fazer para mudar o seu contexto financeiro, alguma decisão que você precisa tomar. Enfim, eu preciso parar de emprestar dinheiro, preciso parar de gastar com o iFood, enfim, coisas que você pode mudar para transformar a sua vida financeira, mesmo que elas pareçam pequenas. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você tenha gostado e que de fato tragam alguma mudança, e te espero aqui nos próximos vídeos. Então não perde tempo, se inscreve no canal e deixa o seu like, eu te espero lá.